Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Os irmãos estão vendo aqui atrás, né, na parede aqui, uns cavalos, né? Hoje nós vamos falar sobre os cavalos do Apocalipse, né? Então, por isso, o Felipe arrumou ali para nós podermos memorizar bem o que é cada um, né? Mas vamos ler primeiro a palavra do Senhor, então. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Apocalipse 6, 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Feche teus olhos e fale com Jesus. Querido Deus, estamos aqui agora, Senhor, para glorificar o teu nome e para aprender de ti. E eu peço, ó Pai amado, vem me usar para ensinar a tua palavra para os teus filhos que aqui estão. Senhor, que eu diminua cada vez mais, como eu peço sempre, Senhor, eu quero desaparecer, mas eu quero que o Senhor apareça, que a tua palavra apareça, que o teu nome seja glorificado e que teus filhos possam ter o entendimento do que a tua palavra nos diz. Pai amado, fala através da minha vida e fala com cada um de nós que aqui estamos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha ministrar essa palavra. Para a tua glória, ó Pai, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar, né, sobre os cavalos do Apocalipse. E antes eu só tenho que te passar algumas informações a respeito, para nós entrarmos no assunto então. Como nós lemos aqui no Apocalipse 6, 1 e 2, nos fala de um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Mas antes desse cavaleiro aqui sair vencendo e para vencer, aconteceu uma outra coisa muito importante no céu. Veja só, no capítulo 4 do Apocalipse, porque nós sabemos que a palavra Apocalipse significa revelação, e é a revelação do Senhor Jesus Cristo, né? Então a revelação que o Senhor Jesus deu para João, e João então escreveu tudo o que viu. E no capítulo 4, veja só, no capítulo 4, quando diz assim, a visão do trono de Deus, nesse momento aqui, aconteceu o arrebatamento da igreja. Até o capítulo 4 do Apocalipse, a igreja ainda estava na terra. Ainda não aconteceu, nós sabemos, né? Mas João já viu acontecer, porque Jesus mostrou para ele, na visão, então, o momento do arrebatamento. Então aqui no capítulo 4, quando diz assim, João falando, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado.
Então veja só, aqui no capítulo 4 do Apocalipse, Deus mostrou, o Senhor Jesus mostrou para João o momento do arrebatamento. Então até o capítulo 4 ainda não tinha acontecido o arrebatamento. A igreja estava na terra, então é ainda o que nós estamos vivendo. Ainda não aconteceu o arrebatamento. Claro isso, irmãos? Amém? Nós ainda estamos aqui, a igreja ainda está aqui. Então, no capítulo 4, acontece o arrebatamento. E João, então, viu no céu uma porta. Primeiro ele viu uma porta aberta, e daí ele viu um trono. E esse trono aqui, então, nós não vamos ler tudo, porque senão não vai dar tempo de eu explicar sobre cada um dos cavalos. Mas, resumindo então, o que fala no capítulo 4 é a glória da sala do trono de Deus. Então aqui veja só, João viu Deus assentado no trono, viu o aspecto, né, que ele tinha, que nem aqui, ó, no versículo 3 diz: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E daí ele começa a falar então da glória que é o trono de Deus, da glória que é Deus, da glória que é o céu. E começa a contar aqui também a respeito dos seres viventes, dos anjos que estão ao redor do trono de Deus, a respeito dos 24 anciãos vestidos de branco. Então aqui no capítulo 4, Jesus mostrou para João a glória que é o céu. Essa glória que está nos esperando no céu. Amém? Então aqui João viu como é lindo, como é maravilhoso, que não tem nem como expressar, porque palavras humanas não conseguem expressar a beleza, a glória que tem no céu. A glória que é Deus, né? E daí então no capítulo 5, João começa a falar a respeito do livro selado com 7 selos, e que ninguém podia abrir esse livro. Ninguém podia nem sequer olhar para esse livro. Um livro selado ou um rolo, como um pergaminho, né? Por exemplo, quando você pega uma folha e enrola, ó, assim. E aqui tinha 7 selos. 7 selos fechados, lacrando esse rolo, ou esse livro, e que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não era digno de abrir esses selos e ver o que estava escrito nesse livro ou nesse rolo. Ninguém podia nem sequer olhar para esse livro, porque ninguém era digno. E aí João disse: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chore, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus, né? Então a raiz de Davi, Jesus venceu e ele pode abrir o livro. Ele era e é o único que pode abrir esse livro. Esse livro ainda não foi aberto. João estava vendo aqui o que vai acontecer ainda. Então, Jesus é o único que pode abrir esse livro. E quando Jesus começou a abrir esse livro, então, aí começa a mensagem de hoje, que nós vamos falar sobre os cavalos do Apocalipse. Porque quando Jesus abriu o primeiro selo, saiu o primeiro cavalo. Então esse livro, esse rolo, né, que tinha 7 selos, os selos não eram como são hoje, quando você coloca um selo em uma carta, né, não é aquele selo quadradinho de papel. Ele era com cera
e colocado o anel do rei. Então, selava o livro com cera, como se fosse um carimbo e cera. Então, quando Jesus abriu aquele primeiro selo, Jesus quebrou aquele primeiro selo, começaram então a ser derramadas sobre a terra os castigos de Deus. Por que ser derramadas sobre a terra? Porque, como eu já falei ali então, o arrebatamento aconteceu, né? No capítulo 4 aconteceu o arrebatamento. Que os irmãos estão entendendo? Ainda não aconteceu porque ainda estamos aqui. Mas na visão de João já aconteceu, porque ele já viu acontecer. Certo, irmãos? Amém? Então o arrebatamento aconteceu. Depois que o arrebatamento acontecer, então, Jesus vai abrir esse livro. E no momento que Jesus abrir esse livro, então, começar a quebrar cada um dos selos, os castigos de Deus vão estar sendo derramados sobre essa terra. Porque aí já é o período da grande tribulação. Então, quando Jesus quebrar o primeiro selo, quando ele abrir o primeiro selo, começa a grande tribulação aqui na terra. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, veja só. E nesse primeiro selo que Jesus abriu, né? Diz que saiu, eu estou falando no presente, mas nós sabemos que ainda vai ser no futuro, porque ainda não aconteceu, mas eu vou te explicar no presente. Então, olha ali, ó, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, esse primeiro selo que Jesus abriu, né, fez com que sobre a terra viesse, ou vai vir, né, mas como eu disse, eu estou falando no presente, então, um cavalo branco, e tinha sobre ele um cavaleiro. Ó, esse aqui, né? Algumas pessoas, alguns teólogos, defendem a ideia de que este cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é Jesus. Mas estão muito enganados. Esse cavaleiro aqui é o anticristo. Porque aconteceu o arrebatamento, começou a tribulação e o anticristo vai se manifestar. Claro isso, irmãos? E tem um detalhe também que eu posso ler aqui para vocês, ó, porque o cavaleiro branco, esse que saiu no primeiro selo que Jesus abriu, ele é visto na terra. E lá em Apocalipse capítulo 19, 11, se você quiser marcar ou já acompanhar aí, lá está falando justamente do verdadeiro Jesus. Aqui é o anticristo, o falso Messias, o falso Jesus. Mas no Apocalipse capítulo 19, 11, está falando, vamos abrir, não vou ler tudo, mas vou ler um pedacinho para você entender bem. Apocalipse 19, 11, que diz assim, ó, Cristo vencedor da besta e do falso profeta, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, outro cavalo branco, João que está vendo aqui. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é Jesus. Agora vamos ler de novo aquele lá para você ver a diferença. Lá dizia o quê, ó? Eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco aqui, do capítulo 6, ele é visto na terra, e Jesus é visto no céu. O do cavalo branco de Apocalipse 19. O cavaleiro do capítulo 6, que é o anticristo, tem um arco. Jesus tem uma espada, que a espada sai da sua boca, significando poder, autoridade, palavra de Deus. Esse cavaleiro aqui do capítulo 6, que é o anticristo, ele recebe uma coroa. Jesus tem várias coroas. Quando diz ali tem várias diademas, várias coroas. Por quê? Porque Jesus é rei verdadeiro. Esse cavaleiro aqui, ele vai receber uma coroa. Por quê? Porque vai ser permitido que ele reine por um tempo. Então, Deus vai permitir que esse cavaleiro aqui seja um rei, um governador, por um tempo. Que nós sabemos que o anticristo vai ter o seu tempo de governo durante o período da tribulação. Né, irmãos? Amém? Lembram? Então, ele recebe uma coroa. Foi permitido que ele reine por um tempo. Mas o rei verdadeiro é o Jesus que aparece lá no Apocalipse 19, que nós lemos, que tem várias coroas. Ele é rei. O anticristo não é rei. Ele vai fingir ser rei, né? Esse mesmo cavaleiro aqui, ele é visto sozinho. Ele saiu montado no cavalo e está sozinho. Lá no Apocalipse 19, Jesus, ele vem seguido pelos seus santos, pelos seus anjos com vários cavalos. Então, olhe bem o detalhe. Jesus tem um exército do céu. O cavaleiro aqui vem sozinho. Esse cavaleiro aqui não tem nome. Ele é chamado de anticristo para a gente se referir a ele, mas ele nem nome tem. E Jesus, nós lemos os nomes de Jesus ali no Apocalipse 19. Ele é o verbo de Deus, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é fiel e verdadeiro. Então Jesus é o rei verdadeiro. Esse cavaleiro aqui do capítulo 6 é o anticristo, que no momento que Jesus abriu o primeiro selo desse livro selado, ele vai se revelar à terra. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, alguns dizem assim: esse é Jesus que saiu vencendo e para vencer. Não, esse é o anticristo. Quando diz que ele saiu vencendo e para vencer, é porque ele vai conseguir por um período de tempo, que nós sabemos que por 3 anos e meio, no período dos 7 anos de tribulação, ele vai enganar o povo judeu e vai enganar as nações, se fazendo passar por um homem maravilhoso que vai colocar ordem no planeta. Então ele saiu vencendo e para vencer por um tempo determinado. Jesus já venceu. Amém? Então esse aqui é o anticristo. Então Jesus abriu o primeiro selo. Aparece o anticristo, porque o arrebatamento já aconteceu, começa o período da tribulação, o anticristo se manifesta. Depois, olha só, no segundo selo diz assim, no versículo 3 de Apocalipse 6. Ficou clara essa diferença dos cavaleiros aqui, do cavalo branco de Apocalipse 6 e de Apocalipse 19? Amém? Agora o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada.
Só antes de mudar a foto aqui, Felipe, deixa só eu explicar. Irmãos, eu esqueci de falar, eu olhei agora aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo que esse cavaleiro recebeu um arco. Nas fotos que a gente encontra na internet, elas sempre estão, tem uma só que não tem a flecha. Esse aqui está com a flecha, estão vendo? Só que na Bíblia diz que ele só recebeu o arco. É só porque a gente não encontra, porque as pessoas acho que não leem muito bem a palavra, acabam fazendo o desenho como se tivesse a flecha. Mas o anticristo recebeu só o arco, sem a flecha, tá? Por que que ele recebeu só o arco e sem a flecha? Porque a conquista que ele vai obter, ele vai poder dar só uma falsa paz. Ele não tem paz, ele não tem uma vitória verdadeira. Então ele recebeu só o arco. Agora o segundo cavaleiro, agora pode mudar, filho. Agora o segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, esse cavalo se chama Guerra. E ele recebeu uma espada. Por quê? Para tirar a paz da terra. Então, olhe bem o detalhe. O primeiro cavaleiro, que é o anticristo, recebeu só o arco, sem a flecha. Porque ele não tem paz completa para dar para ninguém. Ele saiu para conquistar, mas ele não tem nem a arma para dar essa conquista, para conseguir essa conquista e dar a paz. Ele se manifestou, depois que ele se manifestar, então, vem a guerra. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, cor de sangue, cor de matança, cor de guerra, né? Então, esse segundo cavalo, irmãos, você pode dizer assim: pastora, mas hoje já tem tanta guerra no planeta, então ele já está solto, esse cavalo? Não, ainda não, ele vai ser solto nesse período aqui que eu te falei, depois que acontecer o arrebatamento. Então, olha só. Hoje já tem guerra. Imagina quando ele for solto. Como diz ali, ó, no versículo 4. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande, espada. Veja só, se hoje, nesse mundo que nós estamos, já existe guerra, já existe brigas, mortes, homicídios, assassinatos. Imagina quando ele for solto, porque ele vai vir só para tirar o restinho de paz que ainda tem. Então, olhe bem, um detalhe que eu estava pesquisando ontem e achei isso aqui, ó. Na Segunda Guerra Mundial, morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? 20 milhões de pessoas? A Primeira Guerra Mundial foi assim, ó. Ela teve 7 vezes mais mortes na Primeira Guerra do que as 901 guerras principais da história. Então, antes da Primeira Guerra, teve 901 guerras no mundo todo que foram consideradas guerras importantes na história da humanidade. Então, essas 901 guerras, elas não fizeram tanto mortos como fez a Primeira Guerra. E a Segunda Guerra, olhe bem o detalhe, se na Primeira Guerra já foi 7 vezes mais do que juntando o número de mortos de 901 guerras, a Segunda Guerra, ela foi 4 vezes maior no seu número de mortes do que a Primeira Guerra. Então imagine só, foi crescendo. Desde o início da história da humanidade, cada vez cresce mais o número de matanças, o número de guerras, o número de mortos por causa de brigas entre reinos e entre nações. Por quê? Porque a maldade do mundo está aumentando. Jesus falou, né, no Evangelho fala que a iniquidade iria aumentar. A iniquidade aumentando, irmãos, os homens se odeiam. Hoje, nós temos ainda um freio nessa humanidade, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Está aqui com a igreja, com os salvos. O Espírito Santo está aqui. Então, é como se fosse um freio
que o homem, né, vamos dizer assim, vai só até onde Deus permite. Mas, no momento do arrebatamento, nós vamos ser levados, o Espírito Santo vai subir conosco, ele vai continuar agindo aqui na terra, só que de maneira diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai continuar agindo aqui na terra, mas a iniquidade do mundo vai aumentar muito, porque o príncipe deste mundo, como falou Jesus, vai estar governando aqui, que é o primeiro cavaleiro lá que já se manifestou. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olhe bem o detalhe que diz ali, para que os homens se matassem uns aos outros. Se nós achamos que hoje, na nossa sociedade, nessa humanidade tão corrompida que está aí, tem tanta morte, que matam pessoas às vezes por causa de R$1, por causa de um par de tênis, por causa de bobagem, de briga em trânsito, né? Cada coisa assim idiota que um mata o outro. Nessa época aqui, quando esse cavalo vermelho for solto, que Jesus abriu o segundo selo, e esse cavalo receber autoridade para vir agir na terra, os homens vão se matar muito mais. Por exemplo, vamos só imaginar uma situação aqui. Se duas pessoas que se odeiam hoje se encontram na rua, podem até nem se olhar, mas um tem que respeitar o outro, porque sabe, não, se eu fizer alguma coisa, eu vou preso. Nesse tempo aqui, se encontrou, matou. Ficou claro isso, irmãos? Para quem está aqui no período da tribulação, não vai existir amor, é só ódio. É ódio, ódio, ódio. Por quê? Porque quem está mandando aqui é Satanás daí, o príncipe desse mundo vai estar mandando aqui. Então os homens vão se matar por qualquer coisa. Se nós já achamos bobagem hoje matar por dinheiro, por um par de tênis, por qualquer coisa assim que a gente vê no jornal, que é coisa absurda, nesse tempo aqui vai ser muito pior. Basta olhar. O que é que foi? Mata. Por quê? Porque a iniquidade aumentou. E esse cavaleiro aqui então, o do cavalo vermelho, que é chamado de guerra, ganhou uma espada justamente para isso, para matar. Então, aqueles que ficarem aqui, que não forem arrebatados, que estiverem vivendo aqui no período dos 7 anos de tribulação, vão passar por isso. Vão passar por isso. Qualquer coisinha, mata. O amor não tem mais, o respeito não tem mais. E foi solto só para provocar guerra. Então a guerra vai existir não só entre nações, mas entre pessoas. Ficou bem entendido isso, irmãos? Amém? Então esse foi o segundo selo. O cavalo que traz o cavaleiro chamado guerra, né? E vai ser então em todo o planeta, irmãos. Não é num lugar isolado. Às vezes as pessoas pensam, isso vai acontecer só lá para Israel, lá para o Líbano, nos Estados Unidos. Não, é no planeta todo. A palavra correta para a quantidade de mortes que vai existir nessa época é carnificina. É muita morte. Vai ter gente caída nas ruas, mortas, porque é tanta gente que eles não vão vencer e enterrar. Ninguém mais vai estar nem aí também para enterrar. Perseguição, catástrofes, né, que vão estar acontecendo, o juízo de Deus sendo derramado. Então é muita morte. E esse cavaleiro então vai ser o responsável por isso. Guerra. A guerra. Briga. E o resultado da briga? Aí Jesus abre o terceiro selo. O terceiro selo, depois da guerra, vem a fome. Olha só, a fome. Hoje a gente vê, né, na internet, nos jornais, essas fotos assim dessas criancinhas desnutridas, né? A gente acha assim um absurdo. E realmente é muito triste de ver. Eu não sei quem foi que mandou no Zap. Eu não lembro, acho que foi no grupo dos professores do ITQ,
foi, mas eu acho que teve alguém que mandou aqui no grupo da igreja também. A respeito de um missionário que foi para um determinado lugar lá na África e filmou as crianças comendo bolinho de barro. Alguém viu? Viu, irmã? A irmã mandou? Foi a irmã mesmo que mandou. Gente, hoje estão comendo bolo de barro com sal, né? Bolinho de barro feito com sal. E as crianças, quando chegavam aquilo, então, jogavam assim, né, irmã, em cima de uma tábua, alguma coisa assim, não sei o que era. E as crianças iam lá e pegavam e comiam com tanta vontade. Por quê? Porque estão morrendo de fome. Já imaginou você dar para os teus filhos um bolo feito de barro, só misturar sal e dizer é o que tem para comer? É um absurdo, né? Isso está acontecendo hoje. Mas nesse período aqui, irmãos, do período dos 7 anos da tribulação, quando Jesus abrir o terceiro selo, a coisa vai ficar bem pior. Por quê? Vamos ver a sequência. Saiu o anticristo, se manifestou o anticristo no mundo, que é o filho de Satanás, vai estar governando o mundo, né? Depois dele veio a guerra, porque ele não tem paz para dar. A paz verdadeira só Jesus tem para dar. Então, depois do anticristo veio a guerra. Depois de uma guerra séria, isso já acontece hoje, qual é o resultado da guerra? É a fome, não é? As nações ficam destruídas praticamente depois de uma guerra, vem a fome. E nesse período aqui, então, vai ser muito pior a fome. Muito pior. Por quê? Porque justamente a comida vai ser muito pouca e o pouquinho que tiver vai ser caríssimo. Então vamos ler aqui, o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, quem que abriu? Jesus está abrindo os selos, né? Lembram que eu falei, o livro com 7 selos e Jesus está abrindo um por um. E Jesus abriu o terceiro. Então, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Estão vendo a balança aqui, irmãos? Está meio confuso dar de enxergar, dá, né? Com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Olhe bem o que vai acontecer no tempo aqui então que esse cavaleiro, a fome, for solta no mundo no período da tribulação. A fome vai ser tão grande porque não tem comida. E o pouquinho que tem vai ser muito caro. Então, por isso aquela balança ali, de medir pesos e medidas, preços, né? Mas no final diz aqui, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário, nos tempos bíblicos, no tempo que João escreveu aqui o Apocalipse, 1 denário era o valor de um dia de trabalho. Tá, irmãos? Então, veja só. Trabalhar um dia inteiro para conseguir 1 denário, para comprar uma medida de trigo só? Ou 3 medidas de cevada? Então, isso aqui está nos mostrando que a comida que existir nessa época aqui, além de ser pouca, vai ser caríssima. E as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Primeiro, por quê? Porque depois da guerra ninguém tem condições financeiras. Aconteceu a guerra, agora veio a fome. Ninguém tem dinheiro. E mesmo porque nessa época não vai mais ter o dinheiro que nós temos hoje, porque o anticristo vai estabelecer uma única moeda, né? Que é o dinheiro que vai estar sendo colocado nessa época aqui no mundo, que é através da marca da besta. Só pode comprar quem tem a marca, quem não tem, não compra, né? E mesmo assim ninguém vai ter condições de comer porque não vai ter comida. Mas daí ali no finalzinho, diz assim, não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso?
que mesmo que o povo esteja morrendo de fome porque não tem o que comer, ainda vai ter os poderosos que vão ter azeite e vinho. O que é isso? Símbolo da riqueza. Aqueles que ajuntam tesouros, né? E não estão nem aí com aquele que não tem. Mas isso aqui Deus está falando, irmãos, dos líderes mundiais. Não é de uma pessoa comum que tem um valor no banco, não é isso. Dos líderes, aqueles que não estão nem aí para o povo morrendo de fome. Então eles ainda vão ter, mas o castigo de Deus vem para eles. Quer ver? Vamos ler aqui. Eu quero, antes de ler sobre esses poderosos aqui, eu quero primeiro que você abra a tua Bíblia em 2 Reis, para nós vermos uma situação que aconteceu no Antigo Testamento, que nos mostra um pouquinho do que vai ser aqui. Que é só um exemplo, que ali daí vai ser bem pior. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo do 24 ao 30. Eu tenho que ler esses versículos aqui, para você entender bem. Aqui era o seguinte: a cidade de Samaria estava sendo sitiada pelo exército inimigo. Pelo Ben-Hadad, o rei da Síria, sitiou a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, porque depois que Salomão morreu, Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. Samaria ficou sendo a capital do reino do norte, e Judá, né, Jerusalém, do reino do sul. Mas aconteceu isso aqui quando o exército inimigo então sitiou a cidade de Samaria. O que é isso? Cercou a cidade de Samaria e eles não podiam nem entrar nem sair. Então a fome foi grande nessa cidade. Eu quero só te ler aqui então para você ver o que é a fome. Olha só. Depois disto ajuntou Ben-Hadad, 2 Reis 6, 24. Rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ele quis dizer: eu não posso fazer nada por você, mulher. Se Deus não pode, eu não posso. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então olha só, irmãos, se nesse mundo que a paz ainda é aparente, já existem situações de fome tão terríveis como essas que nós estamos vendo esse desenho dessa criança aqui, e como a que aconteceu na cidade de Samaria no Antigo Testamento, a ponto de uma mãe matar a criança, cozinhar o filho e comer para matar a fome. Você pode imaginar uma coisa dessa, irmãos? Então, no tempo do período da grande tribulação, vai ser muito, muito, muito pior. Aqui, as mães matavam os filhos, cozinhavam e comiam. No tempo do período da grande tribulação, não vai ter o que comer. Não vai ter o que comer. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Acredito que você também não, de estar a ponto de morrer de fome, né, irmãos? Nunca, né? Porque a bênção de Deus nos sustenta, nos mantém, dá o que nós precisamos. Nós podemos não ter sempre o que desejamos, mas temos o que precisamos. Não é verdade? Amém? Então Deus não deixa faltar. Mas nesse tempo aqui então, desse terceiro cavaleiro chamado fome,
não vai ter o que comer. Então imagine o desespero das pessoas que estiverem aqui nesse período. Agora vamos ler também o que fala em Lamentações. Lamentações, capítulo 5, versículo 10. Oi? Lamentações 5, 10. Lamentações 5:10 diz o seguinte. Aqui também uma outra situação em que o povo estava sofrendo por causa disso. Olhe bem o que o profeta falou. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Em algumas Bíblias pode estar escrito assim: nossa pele se enegreceu como um forno. Tem alguém com essa versão aí? O irmão lá? Enegreceu? Então, a fome, irmãos, ela é tão terrível que ela causa uma mudança na pele da pessoa, no corpo da pessoa. Aqui está dizendo que se enegrece. Ou seja, é muito séria. A cor preta, ó, o cavalo é preto. Aqui diz: a nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. A fome é uma coisa muito triste. Então chega a ponto de escurecer a pele da pessoa. Eu nunca vi uma pessoa morrendo de fome, graças a Deus, nem quero ver. Mas se a Bíblia está falando, eu acredito que acontece, né? Então olha só, a situação aqui, a fome vai ser tão grande, tão sério, tão terrível, que não tem nem como hoje nós entendermos isso. Mas vai ser terrível. Por quê? Porque depois que o anticristo se manifestou, veio a guerra, depois da guerra vem a fome. Depois da fome vem o quê? A morte. É o próximo que nós vamos ver, mas eu ainda quero ler com você aqui o versículo que fala dos ricos da época. Está escrito em Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Tiago 5, do 1 ao 6, diz assim, ó. Deus falando para aquele que não está nem aí com o sofrimento do próximo. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui está dizendo o que, irmãos? Que aqueles senhores famosos que têm os seus submissos, os seus empregados, os seus trabalhadores, e que negam o salário justo. O clamor dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O clamor dos empregados, vamos usar essa palavra, vai estar clamando diante de Deus. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então isso aqui, Deus está falando ali no Apocalipse capítulo 6, que fala dos selos, no capítulo 6, versículo 6, ele está dizendo ali, não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, esse cavalo da fome aqui não podia danificar o azeite e o vinho. O que é isso?
aguarde um pouquinho mais, porque o castigo daqueles que têm e não repartem, nessa época aqui, vai chegar. Ou seja, os poderosos do mundo, os presidentes, os governadores, os donos do mundo, que têm e não estão nem aí com os outros. O povo pode morrer de fome. Ficou claro isso, irmãos? Então aqui eles ainda vão ter. Mas Deus está avisando, aguarde, que o castigo de vocês vai chegar. Então olha só, vai ser terrível a fome. Aí Jesus abre o 4º selo. Olha só, nós não vamos falar até o 7º selo, porque eu vou falar só a respeito dos cavalos hoje. E agora aqui no 4º selo, então, termina o último cavalo. No 5º selo, já é outra coisa, né? O 6º selo, o 7º selo também. Então, nós vamos estudar hoje até o 4º selo. Então, ficou clara essa parte aqui a respeito da fome? Ó, anticristo, guerra, fome. Agora Jesus abre o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, olha só, depois da fome, vem a morte. Anticristo, guerra, fome, morte. E essa morte aqui não está falando apenas de morte física, mas esse cavaleiro chamado Morte, ele vai ceifar as almas das pessoas e levar para o inferno. Levar para o Hades ou para o Sheol, como é falado, que na nossa tradução é inferno. Então, as pessoas vão morrer no físico por causa da fome, e a morte vai levá-las para o inferno. Então, quando Jesus abriu o 4º selo, veio este cavalo. Aqui na nossa tradução, irmãos, diz cavalo amarelo. Olha, tanto que até na foto nós não achamos um cavalo amarelo, né, Felipe? Mas aqui está dizendo branco, está mostrando branco. Mas na realidade é assim, ó, esse cavalo aqui não é nem branco e nem amarelo, ele é verde. É um amarelo esverdeado. Por quê? Porque na Bíblia, na tradução no grego, no original grego, a palavra correta para a cor deste cavalo aqui da fome é chloros, que significa clorofila verde, planta, né? E daí no inglês, quando foi traduzido para o inglês, ficou a palavra pale, que é verde. E quando foi traduzido para o latim, eles tiraram essa parte do verde, que é um amarelo esverdeado, e deixaram só amarelo. Mas na realidade, esse cavalo aqui, que a gente não acha nem na cor certa nas fotos, ele é verde, ele é um amarelo esverdeado. Por quê? Porque é cor de cadáver. A cor daquele corpo que já morreu, está em decomposição, que é uma coisa estranha, é um amarelo esverdeado. É bem essa palavra. Aquela cor feia, cor de morto mesmo, né? Que quando já está se desmanchando, se decompondo. Então esse cavalo aqui, ó, na nossa versão que veio do latim, diz amarelo, mas é amarelo esverdeado, cor verde. Por quê? Porque a morte é cor de cadáver, é cor de carne se decompondo. Então olha só, esse cavalo verde tem sobre ele a morte e o inferno. E diz aqui que deixa eu ver o versículo. E foi-lhes dada, versículo 8, autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A 4ª parte, me corrijam se eu estiver errada, que eu sempre tive um pouquinho de dificuldade nessas partes aí
de fração. Mas quarta parte não é de 10, morre 4? É isso? 2,5. Então vão pelo irmão ali que entende mais do que eu. Mas é um número grande de mortes no planeta. Morte. A quarta parte da população do mundo vai morrer quando for solto esse cavalo aqui, que é a morte. E daí Deus ainda deixa bem claro aqui, ó. Vão morrer como? A espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Por quê? Aquele que morrer a espada, irmãos, que morreu antes, então, ali pelo cavalo da guerra, pode se considerar muito feliz, porque morreu rápido pela espada e não morreu de fome. Então, quem morrer pela espada ainda pode se considerar feliz porque morreu rápido. A fome mata aos poucos, é muito triste, é muito sério. Quando diz ali, ó, com a mortandade, em algumas Bíblias também diz pestes. Então, muitos vão morrer pela espada, outros pela fome, outros por pestes ou doenças, e outros comidos de feras. As feras vão comer. Como assim? Como a população do mundo vai diminuir, porque vai ter muita gente morta, como nós já falamos ali no início, vai ter gente morta espalhada por tudo quanto é canto. Como a população do mundo vai diminuir, as feras vão aumentar. E as feras, ou seja, tigres, leões, esses animais que realmente comem carne, né, humana, vão estar comendo as pessoas aqui. Porque eles vão aumentar, porque a população humana diminuiu. E também está escrito isso, irmãos. Ai, já está quase na hora. Também está escrito isso, eu quero que você abra aí a tua Bíblia agora, em Ezequiel 14, 21, para te comprovar o que está falando aqui. Ezequiel 14, 21. Diz assim, ó, Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos. Olha só, Deus está falando aqui, que Ele tem 4 maus juízos, ou seja, para fazer o juízo dele. A espada, a fome, as bestas feras e a peste. É a mesma coisa que está escrito ali no Apocalipse. E aqui está falando assim, ó. Espada, fome, mortandade e feras. São os 4 maus juízos de Deus. Mortandade é a mesma peste. Por quê? O anticristo se manifestou, veio a guerra. A guerra traz fome, traz doenças, traz pestes. Hoje nós já não temos por aí tantas doenças, tanta coisa que faz a população sofrer, né? Então imagine só nesse tempo aqui, que vai ter cadáver por tudo quanto é canto das ruas. Por todo lugar vai ter gente morta. Quanta peste, quanta doença nova vai aparecer aqui. E Deus está dizendo que a peste é um dos seus juízos. Ou seja, Ele vai mandar para aqueles que ficarem aqui nessa época. Ele vai mandar também as feras. Muitos vão morrer comidos por feras. Você pode dizer, não, mas nos dias de hoje que a tecnologia está tão avançada, vai ter gente morrendo nas ruas comida por leão, por tigre ou por qualquer outro animal assim feroz? Vai, porque eles fazem parte dos juízos que Deus vai estar derramando sobre a terra. Amém, irmãos? Então veja só, não vai ser fácil para quem ficar aqui. E depois então começa o 5º selo, mas que não é o nosso assunto de hoje. Então aqui nós vimos isso, né? Primeiro cavalo, o anticristo. Segundo cavalo, o cavalo vermelho. O cavalo branco é o anticristo. O cavalo vermelho, a guerra. O cavalo preto, a fome. E o cavalo verde ou amarelo esverdeado, a morte. Ficou entendido isso, irmãos? Aí você pode dizer assim, mas pastora, por que você está me falando tudo isso?
Porque eu não quero que você fique aqui nesse tempo. E eu também não quero ficar. Então, por isso que nós temos que nos agarrar com Jesus, nos preparar para o momento do arrebatamento, para nós não ficarmos. Porque quem ficar aqui vai estar passando por tudo isso. Então, irmãos, a situação no período dos 7 anos de tribulação vai ser tão terrível, vai ser um horror tão grande, que as pessoas vão blasfemar de Deus. Elas estão vendo tudo aquilo e ainda estão falando contra Deus, não são capazes de se converter. Porque tem alguns que vão se converter, né? Eu já expliquei isso aqui. Mas a maior parte das pessoas, porque está dominada pelo espírito da mentira, que é o espírito do anticristo. Eles vão blasfemar contra Deus. E vai estar sendo derramado aqui na terra, então, os castigos de Deus. Terremotos, catástrofes, né? Tudo quanto é tipo maremoto, tsunami, esse tipo de coisa assim. Cometas e estrelas vão estar caindo do céu. As guerras, mortandade, essa mortandade aqui, as pestes, né? As doenças vão aumentar muito. Fome, doenças. Vão ter demônios visíveis, como eu já expliquei isso aqui no estudo, né? Vai ter demônio ali, porque vai ter um período de 5 meses, onde a própria morte, daí a morte não vai existir em 5 meses, porque as pessoas vão estar sofrendo tanto que vão desejar a morte e a morte vai fugir delas. Então, por 5 meses, a morte não vai poder levar ninguém, porque o castigo é tão grande que eles estão desejando a morte, mas não vão conseguir morrer, mas só por 5 meses, que é o período que os demônios que estão no abismo nesse momento vão ser soltos na terra para prejudicar as pessoas. E eles vão ter forma de gafanhoto, vão estar picando as pessoas, então, com o mesmo tipo, pior, né? Mas tipo veneno de escorpião, corpo de gafanhoto, cauda de escorpião, cabelo de mulher. Então, a forma de demônios. E eles vão estar, num período de 5 meses, fazendo isso. E as pessoas vão desejar morrer. Aí elas vão querer morrer, porque a coisa vai ser muito difícil. E por 5 meses elas não vão conseguir morrer. Então imagine só, tudo isso acontecendo. Nós não podemos estar aqui. Aí você pode dizer assim, o que é que eu faço para me livrar disso? Aceita Jesus, vive para Jesus. Que quando Jesus vier buscar a igreja, você vai subir e não vai passar por isso aqui. Porque isso aqui é certo que vai acontecer, irmãos, não é historinha não. É Bíblia, é palavra de Deus, a Bíblia é completa. Em todo o período, desde o Gênesis, tudo aconteceu que a Bíblia diz que ia acontecer, aconteceu. Não vai ser agora que vai deixar de acontecer. Né? Então se prepare, mude a tua vida se você está vivendo errado. Aceite a Jesus. Em 1 Tessalonicenses 1,10 diz que nós somos salvos e livres da ira por Jesus. Então a ira de Deus vai estar sendo derramada aqui. Mas nós podemos ser livres da ira se nós vivermos para Jesus agora. Amém? E quero, em outros cultos, né, falar para você a respeito, então, dessa cor verde do cavalo, que eu falei por último aqui, que isso aqui tudo tem a ver, então, com bandeiras de países muçulmanos. As cores dos cavalos aqui, que é o branco, o vermelho, o preto e o verde, são as cores da maioria dos países, das bandeiras dos países muçulmanos. Provavelmente, como eu digo aí para vocês, o anticristo vai vir do Islã. Então ele vai ser um muçulmano e vai estar governando o mundo, que é o cavalo branco ali. Vamos orar para nós não ficarmos aqui? Eu acredito que ninguém quer ficar, né?